Salve, residentes dos Nove Mundos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Meyer e hoje eu queria falar sobre elmo viking. Pois é, você já viu esse tipo de modelo de elmo em alguma série, desenho ou em qualquer representação sobre vikings e nórdicos da era viking? Se não, deveria, porque esse daqui é um modelo inspirado no que seria, o modelo de elmo, o tipo de elmo mais utilizado durante a era viking. Na verdade, até pouco tempo atrás, esse modelo ele era considerado o único elmo que teria sido encontrado relativamente bem conservado da era viking. E não era tão bem conservado assim, que é o que a gente também vai falar aqui. Mas, enfim, esse elmo aqui ele não é exatamente igual ao achado, existem algumas diferenças, até mesmo coisas que eu pedi para o Thor fazer. Esse elmo foi feito aqui no Brasil, em Minas Gerais, pelo ferreiro Thor, mas a gente vai usar ele, apesar de não ser exatamente igual, a gente vai usar ele de base, porque na verdade ele é quase todo igual, só um detalhe ou outro que é um pouquinho diferente. Pois bem, esse elmo aqui é conhecido como elmo de Geirmundur, porque ele foi encontrado por um cara chamado Lars Geirmundur na propriedade dessa pessoa, e até pouco tempo atrás, esse tipo de elmo, ou seja, o achado, onde esse aqui foi inspirado, era considerado o achado mais bem preservado de um elmo da era viking, mesmo que isso não signifique que ele era tão bem preservado assim. Agora, há pouco tempo atrás, um elmo que foi encontrado nas Ilhas Britânicas em 1950 foi datado como sendo da era viking, então a gente tem um outro exemplo de elmo com uma estrutura de certa forma bem preservada. Mas o elmo de Geirmundur é o que você vai mais ver por aí, justamente porque durante muito tempo ele foi o único achado que tem uma estrutura que foi mais ou menos bem preservada. E esse elmo foi encontrado em 17 fragmentos. Ele hoje está reconstruído. As fotos que se vê por aí de uma reconstrução desse elmo, ela não é uma foto do elmo reconstruído, porque são na verdade esses fragmentos posicionados em cima de uma estrutura de gesso feita para ter o formato próximo do que seria o elmo. O que a gente sabe, de acordo com esses fragmentos? Foram encontrados pedaços desses 4 painéis que formam o domo do elmo. Esse elmo é formado por 4 painéis de ferro que eles são triangulares e são curvados. Também foram encontrados fragmentos da estrutura interna, que foram encontrados pedaços dessas tiras de ferro, que elas são tiras de ferro finas, que são rebitadas nessa outra tira de ferro, que ela é curvada e que vem por cima justamente da fenda entre essas duas placas. Então, se tem uma tira de ferro fina por baixo, rebitada nessa peça curva, que une essas duas placas aqui do elmo. E essas tiras foram encontradas de duas formas. Existem 2 tiras independentes, que são as que formam as laterais do elmo, e existe uma tira que ela é inteiriça, que vem aqui da testa até a parte da nuca. E aqui no meio, as peças se encontram e existe ainda esse pitoquinho aqui que também está rebitado aqui nessas peças todas, mas no final das contas isso aqui é praticamente só decorativo. Então foram encontrados pedaços da estrutura que montam aqui o elmo, que é o que acaba até dando nome a esse tipo de elmo. Além dessa estrutura do domo, foram encontrados também pedaços de uma barra grossa de ferro que é presa abaixo dele, e nela foram encontradas algumas perfurações, não necessariamente nesse mesmo distanciamento que está aqui, e essas perfurações elas poderiam ter sido usadas para prender uma outra proteção para a parte do pescoço, como era comum nesse tipo de elmo que teria sido usado durante a era viking. Inclusive, no achado, existem 2 ou 4 anéis pendurados, que talvez seriam parte de uma cota de malha. E, como eu disse, isso nesse tipo de elmo era um tipo de proteção que não era incomum, e poderia ser feito de cota de malha, poderia ser um pedaço de couro, poderia ser uma placa de metal, enfim, tudo que pudesse proteger. E não vou entrar no mérito de como cada uma dessas coisas eram presas, assim como essa parte interna. Aqui no caso, isso aqui é feito para na hora do combate, as pancadas na cabeça não fazerem, o metal bater direto na cabeça. Pode ser usado também alguns acolchoamentos aqui para fazer o elmo ficar presinho.
Outras teorias, né, como prender o elmo, ele seria preso por uma tira de couro embaixo do queixo, mas enfim, isso aqui são tudo construções baseadas em outros elmos e etc. Então, o elmo de Geirmundur, a gente tem essa parte dessa estrutura, partes dessa estrutura que foram preservadas, e tem também essa viseira, que é mais uma característica, né, desse tipo de elmo. Esse tipo, então, né, de proteção seria o que ficou valendo aí durante a Era Viking até mais ou menos final do século X, quando começa a entrar os elmos nasais, aí você já não tem mais essa questão da máscara e tal, e isso é um papo para uma outra hora. Mas enfim, sempre que você vir por aí algum elmo da Era Viking, é muito provável que você vai encontrar esse modelo aqui de elmo sendo representado, não necessariamente esse, né? Até porque esse daqui, como eu disse, ele não é exatamente igual ao achado arqueológico, ele tem algumas alterações, como o tamanho da viseira, né, a ponteira aqui do nariz, os riscos e tal, mas são só detalhes. Mas essa estrutura aqui de elmo é a que você vai encontrar por aí. Inclusive, se for ver esse último achado, né, das Ilhas Britânicas, lá de 1950, que foi datado agora como sendo da Era Viking, como sendo produzido entre os séculos 9 e 11, ele também ele também tem uma estrutura muito parecida com a desse elmo aqui, e é isso a gente vê num outro momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vocês já sabem como é que é um elmo que seria considerado um elmo histórico da Era Viking, sem chifres. E se vocês gostaram mesmo, deixa aí a curtida, marca aí a galera que gostaria de receber esse tipo de conteúdo, e até a próxima.